Hoje nós vamos estar falando, como já pontuado, sobre a síndrome de burnout e as suas ressonâncias na vida profissional, bem como em ministros religiosos, que pasmem todos aqueles que estão aqui, que nos acompanham, também sofrem desse sintoma, dessa sindromologia. E aí, é muito importante a gente destacar, e eu acho que vale a pena lembrar, que na terra dos tupiniquins, foi feito pela OMS aí uma estatística e mostrou que o Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo. Nós estamos em primeiro lugar, como país mais ansioso, mais depressivo do planeta. Superamos os Estados Unidos e ficamos atrás apenas para o Japão, quando o assunto é estresse. Graças a Deus que aqui não tem ninguém estressado. Todo mundo quase zen. Pastor, se tem uma coisa que eu adoro, pastor, é pegar o meu carro, ir para a BR-101 e ficar parado. Isso para mim é uma terapia. Não me estresso com o trânsito, pastor. Amo o trânsito. É claro que ninguém gosta. E esse é um dos motivos também pela qual muitas pessoas estão estressadas. Nós vivemos num contexto zeitgeist, espírito de uma época. Marc Augé, antropólogo francês, classificou isso como dromologia. Dromologia tem a ver com velocidade. Nós estamos, de alguma maneira, adictos à velocidade. Por essa razão que esperar nem sempre faz bem para muitas pessoas. No trânsito a gente percebe isso, ansiedade para que o sinal logo abra e elas prossigam o seu caminho. As operadoras de telefonia vendem velocidade de internet, prometendo-nos que os vídeos não vão travar. E tudo isso vai gerando uma cosmovisão, até se internalizar na cultura. E isso acaba refletindo, obviamente, no comportamento cotidiano das pessoas. E isso tem implicações, talvez, irreversíveis, do ponto de vista cultural. Daí, a importância de nós atualizarmos a nossa identidade diante desses processos. Palavra-chave: atualização de identidade. Sempre que nós somos expostos a um novo processo e modus operandi, se nós não atualizarmos a nossa identidade, nós corremos o risco de sofrer com isso. Casamento é um exemplo, acho que emblemático, que ilustra muito bem o que significa atualização de identidade. Você, até ontem, estava solteiro. Hoje você está casado. Se você não atualizar a sua identidade, você vai ter problemas no seu relacionamento. Porque você vai querer viver como solteiro estando casado. Isso vai ser um problema. E quantas são as pessoas que não atualizam a sua identidade? E sofrem por causa disso. Então essa é uma questão que não pode ser ignorada. E precisamos estar atentos, obviamente, para as enfermidades da alma e lembrar o que foi dito pelos neurologistas, que confirmaram que por mais que você sinta as doenças do pescoço para baixo, elas começam, na verdade, do pescoço para cima. A maioria das doenças odiernas tem sua gênese, de acordo com os neurologistas, do pescoço para cima, e não
do pescoço para baixo. E é claro que entre elas está a síndrome de burnout, que a priori sempre existiu. Sempre existiu. O texto bíblico que lemos, Jeremias 29, nos mostra que no século 6 antes de Cristo, o profeta Jeremias ele teve uma crise de vocação em detrimento dessa experiência que, para ele, obviamente, foi do tamanho do céu, levando-o inclusive a pensar em desistir da sua vocação. Veja, desistir do chamado. E aí, eu trouxe aqui uma estatística, o que não é diferente para os dias de hoje, que aponta que 19% dos pastores, eles deixaram o ministério por causa desta síndrome. Existem causas e elas são multifatoriais. Mas quando foi perguntado por que você deixou o pastorado, 40% respondeu que deixou o pastorado em função da mudança de chamado. 40%. 25%, conflito na igreja, com pessoas. Filipenses 4:4, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quais são os ladrões da alegria? Bom, geralmente pessoas conseguem roubar mais a nossa alegria do que circunstância, do que coisas. Conheço poucas pessoas que saíram da igreja por causa da liturgia, mas conheço muitas pessoas que saíram por causa de pessoas. Por isso que Paulo vai dizer na sua missiva aos Filipos o seguinte: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, porque pessoas sofrem por causa de pessoas. Pessoas têm essa capacidade de roubar a nossa alegria, a nossa paz. E é por essa razão e por esse motivo que nós precisamos de alguma maneira estar blindados em nossa emoção, para não sofrermos com isso. Então, conflitos na igreja, 25%. 19% burnout. E a gente vai falar, é claro, para você que está em casa, o que é isso? Que trem é esse? 12% finanças pessoais, problemas com dívidas. Pessoas que começam a colocar a culpa em Deus, em detrimento da sua prodigalidade. Gastam mais do que ganham. Obviamente que isso vai ser um problema, porque há uma certa espiritualização das finanças. Se tudo vai bem, glória a Deus. Se tudo vai mal, Deus, aonde tu estás? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Aqui a gente tem encontros, uma vez por mês, realizados pelo nosso querido pastor Jair Pontel, aonde ele dá dicas de como você de fato deve proceder em relação à sua vida financeira. Tudo isso, gente, nos ajuda de alguma maneira a sermos mais reservados, a nos prepararmos para o dia de amanhã e não vivermos como pródigos. E 12% questões familiares, Então, para você que está em casa, está aqui, eu trouxe, você pode acompanhar, 40%, mudança de chamado, 25%, conflito na igreja, pessoas, 19% burnout. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Agora, o que é síndrome de burnout? O burnout é um termo inglês, e aí você consegue perceber pela semiótica o palito de fósforo, Digamos que isso aqui são pessoas que têm a sua energia
por etapas queimadas, até que chega o momento do apagão, do esgotamento. Porque eu já disse aqui que quando você tem energia para enfrentar certas demandas, glória a Deus. Mas quando você tenta secar um chão com a torneira ligada, vai acontecer exatamente isso aqui. É processual. O desgaste, ele não acontece do dia para a noite. Ele é processual. Até que chega um momento que você está esgotado. E aí você corre o risco de ter um apagão. E a gente vai mostrar o que aconteceu no Japão, na década de 60 em diante. Porque não se levou a sério isso aqui. O corpo, ele vai dando sinais. É como se ele fosse mandando mensagens para nós. Todos conhecem aquela historinha de uma pessoa que naufragou e aí pediu socorro de Deus. Aí passou um navio, jogou a boia, ele disse, não, Deus vai vir me ajudar. Foi embora. Um helicóptero viu do alto, jogou a escada, vem! Não, Deus vai vir me ajudar. Morreu. No céu, estava lá o irmão. Senhor, eu orei, pedi a ajuda do Senhor e o Senhor não me respondeu. Filho, como não? Navio, o helicóptero. Mensagens Deus mandou. O corpo está mandando mensagem para nós o tempo inteiro. É aquela dor de cabeça que não passa. É o sono desregulado. Quer dizer, existem especialistas na área do sono que dizem, e as mulheres que estão aqui, prestem muita atenção, e você mulher que está em casa, preste atenção nisso, que 1 a 2, 3 horas de sono, principalmente para as mulheres, que elas não têm, já coloca elas na fila para ter gratuitamente mais de 84 tipos de doenças, por causa do desajuste do sono. Isso é sério, porque o corpo precisa descansar. Há uma química no sono. Você se repõe. Só que, quando a pessoa não presta atenção nisso, ela corre o risco de sofrer exatamente isso aqui que a gente está vendo. Então, gente, isso é uma condição que já vem sendo investigada pela psicologia há cerca de meio século. Uma lista básica de atribuições, e aí, como eu falei, em pastores, né, eu acho que é muito importante a gente, de alguma maneira, sinalizar aqui algumas áreas de atuação, mas isso está muito relacionado a pessoas, no primeiro momento, ao desgaste com pessoas. E eu trouxe aqui, para a gente poder entender como é que é a vida de um pastor, e por que um pastor ou um líder pode desenvolver síndrome de burnout. E aí a lista básica mais ou menos inclui visitação, aconselhamento conjugal e familiar, assistência a enfermos, funerais, reuniões administrativas, capacitações, estudos bíblicos, evangelismos, pequenos grupos, construções e reformas, representação da igreja junto à comunidade, vai vendo, mobilização para projetos sociais, participação de eventos, reuniões campais e vigílias, e a relação não acaba aqui. Se a gente fosse colocar aí todos os itens e ramificações, sem querer exagerar, a gente ia levar um bom tempo para dissertar a respeito das responsabilidades que recaem sobre aqueles que protagonizam, que são pastores. E aí, é claro, a gente, inclusive no passado, via muito isso, pessoas diziam o seguinte, olha, se o pastor anda de carro velho, é porque ele não é fiel a Deus. Se o pastor anda com carro novo, é porque ele está roubando a igreja. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Muita gente já ouviu, né? Quer dizer,
Sem contar a cobrança que muitas vezes é feita sobre a família do pastor. É como se a esposa, por exemplo, do pastor, ela tivesse que ter o mesmo chamado do pastor. E às vezes ela não tem. Às vezes a missão dela é ser uma coadjuvante no ministério do esposo, dar o suporte a ele. Mas se criou uma cultura de que a mulher tem que ser igual ao homem, nesse sentido. E as pessoas não entendem que isso é chamado, isso é vocação. E aí impõe esse fardo, esse jugo, essa cobrança sobre esposas de pastores. E isso gera um desgaste surreal. Está aqui. Por quê? Porque o pastor é aquele cara que, além de ter que dar conta, né, de uma série de demandas externas, ele também tem família, ele também tem filhos. E quantos são os filhos que não querem mais nada com Deus, com Jesus, em decorrência dessa experiência? Vocês entendem como é importante haver um equilíbrio, gente? E equilíbrio é uma palavra-chave para tudo na vida. Tudo que foge do comum, do padrão, acaba mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira, chegando. É como fatura, né, de cartão de crédito. Pode gastar, irmão. Sorria, a fatura chega. Pode passar, não tem problema. Parcela 50 vezes. Sorria agora, como diz os sociólogos, e chore depois. Porque geralmente quando a fatura chega, aí vem as espiritualizações. Não, só pode ser um tranca-rua isso aqui, é um espírito maligno, é um demônio. Não pode, estou dando dízimo. Como é que vem essa fatura de cartão? Eu não gastei isso aqui. Eu não gastei isso. Aí você olha lá, né? Fatura Zara, né? M-Office, Mackenzie, né? Renner, para quem gosta. E mercado, vai embora. Vocês estão entendendo, gente? Então, essas são as cobranças muitas vezes que pesam. É claro que isso aqui é um exemplo, gente, mas a gente tem muitos outros exemplos. E aí, é muito importante a gente lembrar que nós somos seres humanos. Seres humanos. Jesus, se você não sabe, foi humano. A Bíblia diz que ele dormiu na popa do barco. Os discípulos ficaram estupefatos. Como pode o mestre estar dormindo? Ele era homem. Ser humano. Ser humano cansa. Ser humano tem sono. Ser humano tem sede. Tem fome. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Ninguém é Superman. Ninguém é Supergirl. Você precisa estar ciente disso. Porque se você não estiver ciente disso, você pode ter problemas na sua saúde, na sua família e consequentemente toda a sua vida. Porque um abismo chama outro abismo. É bíblico. E aí, a soma desses elementos pessoais e ministeriais aqui mencionados é suficiente para a gente entender a origem de esgotamento de muitos pastores, por exemplo. Eu já falei aqui em encontros anteriores que isso acaba refletindo na igreja às vezes. Os irmãos que acabam se decepcionando com a graça em detrimento de seus representantes. H. de Oito Pés, documento elaborado no Concílio Vaticano II, disse que a causa do ateísmo no mundo são os cristãos. Uau! São os cristãos. Como assim? Paulo diz que tudo que Deus pode conhecer nos é manifesto pelas coisas que são criadas. Deus está mandando mensagem para o universo o tempo todo. Só que, como alguém já disse, né? Jesus é legal, o problema é o seu fã-clube. Seu fã-clube que é o problema. Porque acaba não expressando a imagem exata de quem Jesus é. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Nós não invocamos aqui nenhum modelo de perfeição. Ok? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas enquanto cristãos, nós precisamos ser modelos de integridade.
Não confunda integridade com perfeição. São duas coisas diferentes. O que Deus requer de nós é uma conduta íntegra, ilibada, não perfeita. Por isso que você vai encontrar Samuel dizendo: ó, se alguém eu defraudei, né? A gente aproxima muito isso da fala de Zaqueu, mas Samuel, ele vai dizer durante o exercício do seu ministério, que se ele lesou alguém, ele vai reparar, invocando um testemunho de integridade. Paulo vai dizer: vós bem sabeis como eu procedi, como foi o meu procedimento entre vós, invocando testemunho de integridade. Quer dizer, vale a pena lembrar as palavras de Moody: a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, e 99 lerão a sua vida. A sua vida, você que está aí em casa nos assistindo, é a sua vida que as pessoas leem. Daí a nossa responsabilidade, porque nós não somos melhores do que ninguém porque somos cristãos. A revelação de quem Deus é para nós, nos torna simplesmente muito mais responsáveis. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, para não justificar inclusive relapsos. Porque daí vem aquele grupo cantando aquela música: sou humano, não consigo ser perfeito, continuo pecando, porque o pecado é vitamina para a carne. Não, irmão, para com isso. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, disse Jesus. A Bíblia diz em Gênesis 5:22 que andou Enoque com Deus, versículo 24, e nunca mais ninguém o viu, porque Deus o tomou para si. Então a gente precisa estar bem resolvido em relação a essas distinções. E aí, gente, tudo isso somado muitas vezes gera aquilo que a gente tem chamado de ativismo religioso. Quanta gente que se envolve com as coisas de Deus sem estar relacionado com Deus. Isso tem nome: ativismo religioso. Eu tenho uma máxima que ela reflete muito bem o que é ativismo religioso, que ela vem mais ou menos nos seguintes termos: a tragédia da vida cristã tem começo quando você se torna especialista na liturgia e analfabeto na devoção. Tem pessoas que sabem tudo que tem que fazer dentro da igreja, são especialistas na liturgia, porém analfabetas na devoção. Não tem mais vida de oração, não buscam mais a direção e a presença de Deus. Elas entraram no automático da vida religiosa, no automático da vida religiosa. E aí depois você atende essas pessoas, você vai ver que o que faz elas pararem é exatamente isso. Porque é fogo estranho o ativismo religioso. Fogo estranho. Êxodo 3, diz a Bíblia Sagrada que a sarça ardia e não se consumia. Uma simbologia clara daquele que foi chamado por Deus. Deus não chamou você para ser consumido. O que existem de obreiros consumidos pela obra, esgotados. O fogo de Deus deve arder no nosso coração para incendiar, para inspirar outras pessoas, e não para consumir as pessoas que nos cercam. Porque quando isso acontece, isso é um reflexo de patologia espiritual. Porque a gente presta muita atenção e a gente vem de uma cultura que aprendeu a identificar a doença quando sai sangue, quando não funciona o membro, quando é externo.
Mas as piores doenças são as invisíveis. São as doenças espirituais. Um médico, por exemplo, ele consegue curar uma ferida exposta, mas ele não consegue curar uma ferida produzida por palavras. Porque não dá para localizar uma ferida feita por palavras. Palavras muitas vezes impregnadas de raiva, de ira, que entra no seu coração como uma flecha e adoece você, deixa você doente. São doenças invisíveis. Então, quando a pessoa não está resolvida em relação a isso, acaba acontecendo o que aconteceu com Nadab e Abiú. Foram apresentar fogo estranho e foram consumidos. Porque o ativismo religioso sequestra a nossa energia, rouba a nossa vitalidade espiritual. E aí, vem o burnout, o esgotamento. A pessoa até some da igreja. Cadê o fulano? Não sei. Desapareceu. Porque fazia muita coisa para Deus sem Deus. Muita coisa para Deus sem Deus. Eu, quando fui pastor na cidade de Palhoça, eu sempre tive essa preocupação de jamais sobrecarregar alguém. Jamais. Eu acho que isso vale também, obviamente, para qualquer coisa. Empresas, por exemplo, a gente tem muitos e muitos empresários que nos acompanham. Quer dizer, pessoas têm limites. E hoje você vai encontrar pessoas estressadas, porque lhes são dadas metas quase que impossíveis. Os vendedores sabem muito bem do que é isso. Metas no céu. E aí você chega para conversar com uma pessoa dessa, a pessoa está explodindo. Porque não tem ser humano que aguente. Agora, tudo isso faz parte de um contexto, e a gente precisa estar atento a isso. E nós, enquanto cristãos, mais ainda. Saber delegar. Não centralizar. Para de pensar que você vai salvar o mundo, irmão. Pare antes que você pare. Porque a conta sempre chega. A conta, uma hora, chega. E às vezes é impagável. Porque você não prestou atenção para os limites. Para os limites que a nossa humanidade comporta. Então, isso é muito importante a gente falar. E aí, gente, Jesus diz lá em Lucas 4:23 o seguinte: médico, cura-te a ti mesmo. Porque como é que um doente vai curar um outro doente? Como é que um cego vai conduzir outro cego? Ambos vão cair no buraco. Então eu preciso estar sarado para ajudar outras pessoas. Porque senão, gente, eu vou, obviamente, ser sabotado. E aí a pergunta que eu faço para você é: onde é que você está escolhendo ser você, sem ser sabotado? Repito. Onde é que você está escolhendo ser você, sem ser sabotado? Porque existem pessoas que assumem papéis, são artistas, atores sociais, são personagens, não são elas. Aliás, elas nunca foram elas, a começar em casa. Eu já falei aqui o que tem de pessoas que escolhem cursos, vão para a faculdade para fazer direito, porque o pai queria que ela fizesse direito, medicina, porque o pai queria que ela fizesse medicina, mas ela nunca amou aquilo, e ela vai lá e faz,
fica 6 anos estudando, 4, 5, se forma, vem o canudo e a frustração junto, porque aquilo não era a paixão da vida dela. Ela nunca assumiu o controle da sua vida. Ela entregou o comando da vida dela para outrem. E isso sequestra, obviamente, a subjetividade. Quem roubou você de você mesmo? Então escolha ser você. Atualize a sua identidade em Deus, porque é em Cristo que a nossa identidade deve estar atualizada, para que a gente não seja sequestrado de nós mesmos. Você precisa ter tempo de qualidade com você. Com você. Isso soa estranho muitas vezes, mas tem gente que tem tempo para todo mundo, menos para si mesmo. Ela dá atenção para todo mundo, só não cuida de si mesmo. E aí, consequentemente, quando ela está doente, escute, a principal pessoa que aqui está hoje é você. É você. É a sua saúde. Se você não cuidar disso, essa é a sua responsabilidade. Amanhã, depois, a conta vai chegar. E Deus vem falando conosco em relação a isso, para que a gente possa ter esse cuidado. Para a gente não fazer parte de estatísticas amanhã depois. Ou você se cuida, ou você se torna estatística. O que você quer? Então, gente, é óbvio que guardar-se para Deus e para si mesmo não significa isolar-se do mundo, e sim resguardar-se dele, entendendo as suas próprias limitações e deficiências. Já foi dito que ninguém pode entregar aquilo que não tem. Ninguém dá o que não tem. E o esgotamento, quando falamos em burnout, decorre exatamente dessa falta de si e excesso de outros. O pioneiro nesse estudo foi Herbert Freudenberger, que, olha que interessante a percepção desse cientista. Ele, ao lidar com a recuperação de tóxico-dependentes, ele começou a notar que com o tempo os voluntários que trabalhavam com ele, em favor dos dependentes químicos, começaram a demonstrar sinais de apatia, estafa e depressão, apresentando uma condição tão carente de atenção psicológica quanto dos próprios pacientes pelos quais estes voluntários trabalhavam. Foi a partir daí que ele deu início a pesquisas referentes a essa síndrome, a síndrome de burnout, que geralmente atinge pessoas que se dedicam com extremo excesso ao cuidado de outras pessoas, sem cuidarem de si mesmas. Então veja, isso aqui é uma pesquisa empírica. Quer dizer, a pessoa vai se envolvendo tanto emocionalmente, afetivamente, que daqui a pouquinho ela está apresentando os mesmos sintomas dos males que ela quer combater no outro. Tem alguém aí? Vocês estão entendendo? E aí, gente, num primeiro momento, essa é a perspectiva a respeito da síndrome. Hoje sabe-se que burnout é um transtorno psíquico de caráter depressivo com sintomas parecidos com os do estresse. A gente vai estar falando só sobre isso aqui, sobre estresse. Ansiedade, bem como síndrome do pânico, cuja principal associação está vinculada à vida profissional da pessoa. Quem aqui já se estressou no trabalho? Olha aí, ó. Às vezes você não se estressa nem tanto pelo trabalho, quando você gosta do que você faz. Às vezes o que te estressa no trabalho são as pessoas que estão
no trabalho. E aí você pode elencar uma série de situações. Burocracia, as coisas não saem como tem que sair, velocidade, não agilidade, não eficiência. Quer dizer, ainda mais se você é aquele camarada metódico. Quantos aqui são metódicos? Gostam das coisas bem organizadas e sistemáticas. Meus pêsames para você, irmão. Minhas condolências para você, que trabalha com gente que diz que você tem toque. Porque a psicopatologização do outro é quase que um argumento na manga. Quer dizer, você é tão organizadinho, você é tão metódico, tão certinho, que você tem toque. Você é doente. Você não é uma pessoa sadia. Então vejam, a organização passa a ser psicopatologizada. E são extremos, né? Claro que existem coisas que são extremos. Mas é interessante a gente perceber como o desorganizado, o sem critério, ele psicopatologiza o outro. Tem um texto em Provérbios que me chama muito a atenção, que diz mais ou menos o seguinte: que aquele que é perito na sua obra, que é excelente naquilo que ele faz, ele não permanecerá na plebe, mas será colocado entre os príncipes do seu povo. Não entendi, pastor. Quando você é excelente, é exímio naquilo que você faz, você vai ser distinguido. Haverá uma distinção naquilo que você faz. Então, não há problema se alguém psicopatologiza o que você faz. Não tem problema. O problema é que você, de alguma maneira, precisa entender que aquilo que lhe é dado deve ser feito com eficiência. Faça. Faça sempre dando o seu melhor, porque você vai ser recompensado por isso. E aí não preste muita atenção muitas vezes para o que os ruídos dizem, porque se você parar para prestar atenção em ruído, já imaginou se Neemias, por exemplo, parasse para dar ouvidos a ruídos? Ah, o Neemias quer se levantar contra o rei, ele está edificando esse muro porque ele quer ser rei. Desce daí, Neemias, vamos bater um papo. O que Neemias faz, irmão? Neemias diz o seguinte: olha, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Você tem que começar a valorizar o que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa atualizar a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Deus, ponto. O que mais ocorre é que as pessoas não sabem quem elas são. E é por essa razão que elas não assumem o controle e o comando da sua vida. Não protagonizam. Acabam não sendo elas mesmas. Então, gente, essa é uma questão. Para se ter uma ideia, a síndrome foi incluída, e aí, olha o impacto da burnout, ela foi incluída na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde em 2019, em uma lista que vai entrar em vigor em 2022, onde aponta que, se não tratada, escute isso, a síndrome pode evoluir para doenças físicas como hipertensão, doença coronariana, né? Problemas gastrointestinais, gente que tem problema, gastrointestinal, e não sabe que isso já é o corpo mandando mensagem. Já é o corpo mandando mensagem. Depressão profunda, e pode levar alguns até o uso de drogas. Porque o brasileiro, gente, ele adora se automedicar. Ele adora. Se não me falha a memória, já foi feita uma pesquisa que, em termos de automedicação, nós já estivemos na frente. Eu não sei agora, com a época de pandemia, terceiro, quarto, é mais ou menos essa lista aí. Vai lá. Vou resolver o meu problema.
sem saber que está criando outro. Sem saber que está criando outro. Porque é química, gente. A partir do momento que você joga uma química para dentro do seu organismo, você pode, de alguma maneira, desencadear processos imprevisíveis, que vão alterar o seu comportamento. Química altera comportamento, gente. Então, cuidado com esse negócio de ficar se automedicando, você que tem esse hábito aí. Às vezes até pessoas que querem ficar mais fitness, começam aí a usar remédios para emagrecer, que são drogas, daqui a pouco querem se matar. Como eu já atendi casos no meu gabinete, pessoas com tendência suicida, não tinham. Aí fomos dar zoom para ver o que era, descobri taxa preta, tomando remédio, uma droga, para emagrecer. Queira morrer, pastor, não quer mais viver. Um efeito colateral da droga. Antes de você consumir qualquer coisa, pega a bula lá e vê quais são os efeitos colaterais, irmão. Dá uma lida, efeitos colaterais. Para você, inclusive, não demonizar. Dizer, pastor, eu acho que eu estou encapetado. Pastor, tem algum demônio no meu corpo. Não, irmão, é a droga que você está tomando, que alterou todo o seu sistema. Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção nisso. No Japão, na década de 60, em decorrência do excesso de ativismo e trabalho, constatou-se aquilo que convencionou-se chamar de karoshi. Karoshi. O que é karoshi, pastor? Karoshi é um biscoito? Não, irmão. Karoshi significa morte por excesso de trabalho. As pessoas estavam trabalhando e morreu. Trabalho também mata, irmão. Ei, workaholics que me escutam, viciados em trabalho. Ó, karoshi, ó. O que é isso? Isso se deu especialmente depois da recuperação da Segunda Guerra, onde os níveis de exigência, isso no Japão, tá? Uma palavra japonesa. Onde os níveis de exigência por recuperação foram tão grandes que trabalhadores japoneses chegavam a trabalhar até 100 horas por semana. 100 horas por semana. Sendo que no Brasil, por exemplo, a jornada de trabalho de um trabalhador em regime seletista deve ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme a regra que aparece no artigo 58 da CLT. Passou disso, irmão, você vai ter problema. Vai ter problema, a conta vai chegar. E é claro, tem gente que está nessa vibe já há anos. Tem gente, não sei se você sabe, que tem até 2 trabalhos. Pastor, eu trabalho das 10 da noite às 6 da manhã num lugar, e aí da 1 às 20 horas em outro. A conta chega, irmão. A conta chega. Começa pelo cabelo, né? Se ele não embranquecer, ele cai. Antes do tempo. Pode ver. É o corpo mandando mensagem. Para, irmão. Para de correr atrás da máquina. Muda o discurso, não precisa correr atrás da máquina quando você está no centro da vontade de Deus. É a bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar, meu querido. Aprende a descansar e confiar em Deus. Até quando você vai viver assim, nessa filosofia perversa, maquiavélica? Gerando necessidades que não precisavam existir, perdendo qualidade de vida com pessoas que te cercam, porque você trabalha, como diz a Escritura em Eclesiastes, ao pecador Deus dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de entregar para quem agrada a Deus. Eu sei que esse discurso dói,
Mas o que acontece? A gente vê aí, o camarada trabalhou a vida inteira, não teve sábado, não teve domingo, não teve descanso, morreu. É a briga pela herança. O camarada está no esquife ali e as pessoas estão dizendo, eu vou ficar, com o que eu vou ficar? Já estão tramando, quando ele não deixa herança, é claro, né? E aí vem a briga. Não, eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com disputa, sabe? Já começa na morte do indivíduo, que não aproveitou 10% daquilo que ele tinha, e agora vai deixar tudo. O que é que você leva dessa vida, a não ser a vida que você leva, meu irmão? Grave isso para a existência. O que é que eu levo da vida, a não ser a vida que eu levo? Essa idealização de coisas materiais, elas precisam ser ressignificadas. A palavra que deve permear nossa vida é dignidade, ponto. Tudo que nós precisamos é de dignidade. Todos nós precisamos morar numa casa boa, ter um bom carro. Isso faz parte da vida. A gente trabalha para isso. Agora, morrer por causa disso? Fazer disso uma divindade? Não. Idolatrar o trabalho, porque tem pessoas que idolatram o trabalho. É um Deus para elas. A ponto de elas sacrificarem tudo em detrimento do trabalho. Então, é muito perigoso isso. E a gente precisa de fato corrigir essa rota, esse caminho. E aí eu trouxe aqui alguns dados, gente, independente de quem sofre com esgotamento profissional, a gente viu Karoshi aqui, isso lá na década de 60, depois vários causas vieram em decorrência disso, principalmente no Japão, que acenderam um alerta, né? As pessoas apagavam, morriam no trabalho, porque não se permitiam, não se davam tempo. Então as empresas precisam estar alertas e atentas a isso, né? Precisam combater qualquer tipo de situação que possa levar os profissionais a problemas emocionais. Devem preservar todos que fazem parte do quadro de funcionários, desde os estagiários a diretores, cuidando daqueles que ela possui de mais valioso na corporação, que são os próprios colaboradores, que são pessoas. Tem gente que só quer ganhar dinheiro. Ser humano, meu irmão, é a única coisa que se pensa. Capitalismo selvagem, selva de pedra. Então, se você trabalha num lugar onde o seu patrão é um daimon, ore a Deus. Senhor, me coloca num lugar onde o meu trabalho é valorizado, onde aquilo que eu faço de fato tem importância. Me dá uma direção. Às vezes o que mais falta na vida de um cristão é oração, porque ele é capaz de socializar as demandas dele com todo mundo nas redes sociais. Deus é o último a saber dos seus problemas. Você conta as suas demandas para todo mundo, menos para quem pode lhe ajudar. Maria, quando faltou vinho lá, ela foi na fonte, irmão. Nós não temos mais vinho. Corra para Jesus, vai para Jesus. Senhor, me ajuda. Se eu perguntasse nessa manhã aqui, quem tem respostas de oração, eu tenho certeza que quase todos iam levantar as mãos aqui, dizendo, pastor, eu já orei, e Deus já me respondeu. Ei, não sei se você sabe, mas oração funciona ainda, irmão. Vale a pena buscar a presença de Deus. Pede uma direção para Deus. Você não pode ficar sofrendo onde você está. Talvez eu esteja falando com profissionais que já não aguentam mais chegar nesse trabalho. Meu Deus, amanhã é segunda. Misericórdia. Deus não quer que você viva assim, porque isso vai te levar a uma síndrome de burnout, vai te levar a um esgotamento, a um apagão. Começa a orar. Pede para Deus, Senhor, abre uma porta, Senhor, para mim, antes que você adoeça. E o pior, quem está ao seu redor adoece junto, porque cria uma codependência. Um doente dentro de casa adoece todos. Pode ver. Todos adoecem quando alguém está doente. É um contágio. Então você precisa prestar atenção nisso.
Em depoimento, a gestora de benefícios Patrícia Mota Mendes Luiz Santos destacou que após ser diagnosticada com a síndrome e ser tratada, ela destaca aqui alguns pontos que eu quero deixar isso frisado para você. Olha o que ela diz. Os sintomas, de acordo com ela, começaram com dores de cabeça constante até que um dia ela foi dormir e acordou com a dor. Ao chegar no trabalho, sentiu uma dor mais forte e avisou uma colega sobre não estar bem. Seu raciocínio começou a ficar lento, tudo no lugar começou a ficar estranho e de repente ela teve uma crise de choro e pânico, seguidas de desespero. Aquilo se apoderou dela. Suas mãos adormeceram e um lado do corpo paralisou. Ela pensou que estava infartando. Foi levada ao pronto-socorro e, finalmente, diagnosticada com síndrome de burnout. Quer dizer, às vezes você começa a chorar do nada, desanda. O que está acontecendo, pastor? É espiritual? Está aqui. 10 estágios do burnout, para você saber se você já foi tocado por isso. Dedicação hipertensificada, com predominância da necessidade de fazer tudo sozinho e a qualquer hora do dia. Cuidado. Descaso com as necessidades pessoais. Comer, dormir, sair com os amigos, começam a perder o sentido. As pessoas já não comem mais no horário. Não tem mais hora para comer. Cuidado. Aversão a conflitos. O portador percebe que algo não vai bem, mas não enfrenta o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas. Insônias, intestino preso. Isso aqui são sintomas físicos, tá bom? Do burnout. Reinterpretação dos valores. Isolamento, fuga dos conflitos. O que antes tinha valor, sofre desvalorização, lazer, casa, amigos, e a única medida da autoestima é o trabalho. Você não quer mais saber disso, você só quer trabalhar. Negação de problemas. 5ª fase. Nesta fase, os outros são completamente desvalorizados, tidos como incapazes ou com desempenho abaixo do seu. Os contatos sociais são repelidos, cinismo e agressão são os sinais mais evidentes. Que são fases, são estágios. 6º, recolhimento e aversão a reuniões. Recusa a socialização, evitar o diálogo e dar prioridade aos e-mails, mensagens, recados. Você quer fugir disso tudo. 7º, despersonalização. Momentos de confusão mental onde a pessoa não sente seu corpo como habitualmente. Pode se sentir flutuando ao ir ao trabalho, tem a percepção de que não controla o que diz ou o que fala, não se reconhece. Mudanças evidentes de comportamento, dificuldades de aceitar certas brincadeiras com bom senso e bom humor. Veja, tristeza intensa, 8ª fase, marcas de indiferença, desesperança, exaustão, a vida perde sentido, vazio interior e sensação de que tudo é complicado, difícil e desgastante. Quer dizer, o que antes era algo fácil para você, agora se torna algo a repelir. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Não, passa para outro. Não, eu não quero me envolver, não me chama, me deixa aqui no meu cantinho quietinho. Não vai você, eu não vou, eu fico aqui. Olha o estágio da coisa, gente. Isso é sério. 9º, colapso físico e mental, gente. A conta chega. A conta chega. Capacidade de sentir prazer em atividades normalmente agradáveis. Anedonia. Palavrinha muito conhecida. E 10º, esse estágio é considerado de emergência e ajuda médica e psicológica. Quer dizer, se você não parar, ou você para. Então, gente, qual é o antídoto contra burnout, para você que está em casa? Bom, vida equilibrada. É necessário reconhecer que o equilíbrio da vida passa pelo domínio do tempo. Esse é o primeiro ponto. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se quisermos fazer tudo em todo o tempo, em breve não faremos nada em tempo algum. Inclusive eu trouxe a lâmina. Nossas irmãs que estão ali com o pastor Marcos. Se quisermos fazer tudo em todo o tempo, em breve não faremos nada em tempo algum. Quer dizer, você precisa se permitir. Então, reflita sobre esta pergunta. E aí eu encerro, e eu quero que você fique de pé, porque nós vamos dar graças por esse momento.
E nessa manhã, eu quero encerrar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Quem está me ouvindo, diga amém. Quanto tempo você dedica à sua vida espiritual? Oração, estudo da palavra, reflexão. Quanto tempo você investe em seu relacionamento familiar? Quanto tempo você destina ao desenvolvimento de amizades edificantes? Quanto tempo você gasta com a sua saúde? Tem gente aqui que não cuida da saúde. Tão sagrado quanto a alma e o espírito é o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Irmão, vai caminhar meia hora por dia só. Meia hora, caminha. Pesquisa no Google depois, benefícios de uma caminhada de 30 minutos. Você está estressado, por que você não faz exercício físico, amigo? Tem muito hormônio aí, que precisa ser liberado desse organismo para você se alegrar. Diga amém. Quantos acreditam que a alegria do Senhor é a nossa força? Digam graças a Deus. Então, gente, a última lâmina, a gente encerra, diz assim, não tente ser tudo o tempo todo para todas as pessoas. Não se pode fazer isso e manter saúde e equilíbrio emocional. Então, reserve-se para si um momento, tá bom? Tenha esse particular consigo mesmo, para que você possa oferecer qualidade de vida para as outras pessoas.